Olá, seja bem-vindo ao canal Valquíria Melnick, onde eu falo de saúde, beleza e entrevisto os melhores especialistas. Tá pensando aí em engravidar ou de repente já está tentando? Alguma dificuldade você está encontrando? Sabia que a alimentação pode estar influenciando aí, de repente, essa sua tentativa? Eu vou entrevistar agora uma nutricionista, não saia daí. Mas antes, se inscreve aqui no meu canal, curte os vídeos que você gosta e, claro, dá também aqui seu depoimento do que você gostaria de assistir. E com quem eu converso hoje é a Ana Roberta Muffone. Ela é nutricionista funcional. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, Valquíria. Prazer estar aqui. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Prazer é nosso receber você aqui também. Ana, conta pra gente. Tem uma influência, então, da alimentação para quem quer engravidar, né? Às vezes está tendo dificuldade, pode ser que o alimento está influenciando, então. Exatamente, né? Primeiro a gente tem que classificar a infertilidade como a tentativa de 1 ano ou mais em engravidar sem qualquer método anticoncepcional que não gerou uma gravidez. Então, se a gente está nessa condição, a gente já está numa condição típica de infertilidade. E a alimentação ela é chave nesse processo porque ela vai modular os nutrientes, o processo inflamatório e a taxa de radicais livres que a gente tem no corpo, que são 2 fatores que estão diretamente ligados com essa questão da fertilidade, tanto no homem quanto na mulher. Sim, é verdade. Bom, olha só, temos aí uma relação de alimentos que podem trazer aí, de repente, malefício para esse momento de você tentar engravidar e não conseguir? Por exemplo, carne vermelha, com relação a hormônios. Hoje em dia, a gente sabe que para comprar carne vermelha tem toda aquela questão dos hormônios, né? Para a indústria até, a gente sabe, para que o animal desenvolva. Isso afeta, de alguma forma, essa fertilidade na mulher? A questão hormonal da carne, não, tá? Em tese, não. O que vai atrapalhar, na verdade, são marcadores inflamatórios quando se está desequilibrado. Por exemplo, a carne vermelha, ela libera uma substância chamada TMAL, que é extremamente inflamatória no intestino. E o processo inflamatório, quando ele está crônico no organismo, ele faz com que a gente tenha mais dificuldade de engravidar, porque isso altera a qualidade do líquido folicular, né, que é o líquido que fica em volta do ovócito. Isso dificulta o processo de nidação. Então, cada partezinha do processo de ovulação, ela precisa ter um estado mais anti-inflamatório. Daí, no caso, você acha que tem alguma indicação de alimentos, assim, por exemplo, Sim. Orgânicos seria melhor do que... Sim. O que a gente tem que cuidar, né, nessa alimentação para a fertilidade? A gente tem que evitar químicas que geram estresse oxidativo, mesmo de produtos muito saudáveis, como verduras e frutas. Então, preferir sempre orgânico, porque essas substâncias elas podem alterar na mulher a parte da ovulação e no homem altera muito a questão da qualidade do esperma, podendo gerar alteração no DNA do espermatozoide. Então, se acontecer a gestação, pode ser que haja inclusive outros problemas depois, né? Porque mexeu na parte do DNA mesmo. Sim. Então, uma alimentação mais orgânica, rica em antioxidantes, frutas e verduras, é comprovadamente benéfica para a fertilidade. A gente sabe também que das carnes, os peixes têm um papel super importante, talvez pela sua taxa de ômega 3 aumentada em alguns casos. E o ômega 3 é uma gordura extremamente anti-inflamatória, então a gente consegue ter esse tipo de benefício. Outra coisa que pouco se fala é a questão dos laticínios. Parece que a gordura do leite também tem um impacto bem positivo nessa questão da fertilidade, por incrível que pareça. Então, um leite integral, um iogurte integral, colocar isso com uma certa frequência. Uma dieta, às vezes, mais mediterrânea, né? A gente pode colocar assim, tem apontado alguns benefícios para homens e mulheres que querem engravidar. Eu até ia te perguntar exatamente isso, se os homens também têm influência nesse processo. Ai, que bom que você me perguntou isso, Val, porque na verdade, quando a gente pensa em fertilidade, o que acontece geralmente? É uma investigação quase que 100% na mulher, né? E em geral, os homens eles contribuem de 40% a 60% para os casos de infertilidade, então é extremamente homogêneo. E a gente tem que ver muito como é que está essa característica do esperma. E os fatores ambientais, eles interferem muito nessa qualidade. Então a gente tem listado ali os índices de ansiedade e estresse, a questão de fazer ou não atividade física. Então o sedentarismo ele piora muito essa qualidade.
O uso de substâncias tóxicas, como por exemplo o cigarro, o álcool, também tem uma interferência nessa qualidade. E a alimentação como base, né? Sim. Então a gente tem que cuidar bastante desses quesitos. Ou seja, não é somente a mulher que tem que cuidar nesse caso, né, Ana? Exato. E às vezes investigar, né? Se investiga tanto, a mulher não acha, daí tenta 1 ano, 2 anos, faz tratamento e às vezes o problema tá justamente na qualidade do esperma. Mas aí, Ana, e aí você me falou aqui alguns alimentos, né, que são extremamente importantes. E o que a pessoa não pode consumir de jeito nenhum nesse período? Sei lá, embutidos, eu não sei, o que prejudica? Tudo que tem, que seja ultraprocessado prejudica, porque além de aumentar processos inflamatórios, vai colocar uma química em termos de conservante, corante, excesso de açúcar refinado, excesso de sal refinado, tudo isso tem um impacto negativo nessa questão inflamatória. E eu gosto de pontuar também que mesmo mulheres que já têm um problema prévio ligado à infertilidade, por exemplo, uma endometriose ou síndrome do ovário policístico, tem benefício de uma alimentação mais anti-inflamatória e antioxidante nesse caso. Ah, sim, não, com certeza, né? E a questão de hidratação influencia? Com certeza, né? Se a gente contar que a gente é quase 80% líquido, né? E a falta de líquido vai ter um impacto, inclusive, na distribuição dos nutrientes, a gente tem que manter sempre o líquido, né, folicular, como eu falei, que é aquele que envolve o ovócito, rico em nutrientes, né? E a gente tem que manter no homem também esse esperma rico em nutrientes. Então, para o homem, a gente sabe inclusive alguns nutrientes específicos que não podem faltar na dieta, sendo eles o zinco, vitaminas do complexo B, tanto para a modulação de testosterona quanto para esse espermatozoide ter condição de nadar bem, de ter uma boa qualidade, né? Sim, e quais alimentos a gente encontra, por exemplo, esses minerais que você falou? Então vamos pelo zinco. O zinco a gente tem bastante em semente de abóbora e girassol, nas castanhas, nos peixes de água fria, né, como salmão, sardinha e atum. A gente tem um pouco de zinco nos vegetais verdes escuros também, na gema do ovo. Então esses são os principais grupos ligados ao zinco. E as vitaminas do complexo B a gente tem aí no cacau, no levedo de cerveja. O levedo de cerveja não é cerveja, tá? É o que exatamente é retirado da cerveja na hora da fabricação. E me conta o café, a cafeína, já que você falou de líquido, porque a gente às vezes pensa, se é líquido pode tudo. A cafeína, ela acaba auxiliando, acaba prejudicando? Como é que funciona o cafezinho? A cafeína em excesso, ela pode prejudicar, porque quando ela está numa quantidade muito grande para o corpo processar, a gente acaba aumentando marcadores inflamatórios, né? E como eu falei, a inflamação é a base de dificuldades para engravidar, assim como os radicais livres. Então, café moderado não tem problema, o problema é excessivo, quando ele está excessivo na dieta. Sim. Ana, para fechar, a gente sabe aí por informações, né, de especialistas que a obesidade, quando você está num sobrepeso também, isso dificulta o processo, né, de você engravidar. Então, no caso, eu queria que você resumisse assim, uma forma bem básica para o pessoal de casa, como manter o peso, né, de uma forma regular, sem entrar na obesidade, com dicas simples para o dia a dia. Em relação à obesidade, eu quero também pontuar que não é porque você está obeso que você não vai engravidar, mas é mais difícil o processo por causa das questões inflamatórias, o aumento da resistência à insulina, a dificuldade, né, com a gordura que fica em maior quantidade, inflama mais o corpo e dificulta a chegada desses nutrientes. Então, nesse sentido, cuidar muito da saúde intestinal, eu acho importante, então uma alimentação rica em fibra, verduras, legumes, carnes de boa qualidade, eu acho que focaria muito em peixes, colocaria um iogurtinho no meio da tarde, investiria na aveia, nas castanhas uma vez ao dia, um exercício regular, cuidar muito a questão do sono, que também diz muito sobre a nossa questão hormonal para esse período de fertilidade. Então, começar aos poucos a mudar hábitos, você já vai sentir um impacto enorme. E sempre quem puder preferir os orgânicos realmente nesse período.
Que maravilha, Ana. Bom, agora depois dessas dicas aí, vamos ter várias gravidinhas aí contando pra gente os resultados positivos, se Deus quiser. Obrigada, Ana. Volta outras vezes aqui com outros assuntos, tá bom? Obrigada a você, Val. Imagina. Se você gostou dessa entrevista, se ela foi útil pra você, comenta aqui. Depois nos conta também se você de repente engravidar, que a gente quer saber, tá? Curte, se inscreve no meu canal, não se esqueça. E escreve aquilo que você gostaria de saber, fora esse assunto, outros também. Te encontro no próximo.